Ela não surgiu, ela já veio comigo. Eu já nasci poeta, não adianta. Eu era assim, voltada para a poesia. E eu tinha essa ideia de artista já, desde pequena, ninguém me suportava. Eu vivia de castigo, eu apanhava todos os dias. Eu escrevo porque a arte, a literatura em si, ela é exatamente a minha vida. A arte, me parece que mais do que uma ferramenta, ela é uma parte da humanidade. Ela é a humanidade. Não consigo perceber a humanidade sem a expressão artística. Carlos Adalto Vieira começou a escrever no jornal A Notícia em 1958, um ano mais ou menos depois que ele chegou aqui a Joinville. E em 1964, ele foi o primeiro preso de Joinville pela ditadura. Eu sempre gostei de história. Naquela época, história a gente estudava ponto, né? A professora escrevia um ponto enorme, a gente copiava aquilo lá. Mas daí, em cima disso, eu conseguia fantasiar. Então, ela passou a fazer parte, quer dizer, foi uma coisa normal, assim, não foi agora... Não. Eu não me converti para a escrita, ela simplesmente veio, entrou e ficou. Ser historiador não é bem isso. Ser historiador é dedicar-se à pesquisa e buscar a teoria, né? Os fundamentos teóricos da história, que a história não é dizer assim, o príncipe de Joinville chegou, nunca veio aqui, ou aquele palácio não era do príncipe de Joinville. Isso não é história. Acontece que é um processo de gestação de meses em que eu pesquiso e não escrevo nada. E aí todos os livros técnicos, sem exceção de nenhum, todos eles, eu sento, começo a escrever e paro 14 dias depois está pronto. O desenho sempre foi a minha primeira arte. Então, através do desenho, eu ia criando imagens que contavam histórias. E até hoje ficou essa coisa dos seres encantados, né? E foi um trabalho que mostrou o meu universo poético. Porque, na verdade, eu comecei escrevendo poesia. Eu sempre gostei muito de ler poesia. E na época da faculdade, quando surgiu os 2 livros que eu publiquei, havia já essa integração com as pessoas que estavam na cidade, porque eu sou natural de Joinville, e as falas, né, os encontros poéticos. Eu participei de feiras de artesanato em Joinville e fui uma das primeiras a publicamente ler os poemas em praça pública. Eu, Dúnia de Freitas, Mila Ramos. Eu pedi 2 cavaletes e umas tábuas, fui a primeira pessoa a declamar na praça. Tanto é que o Palco da Liberdade foi criado depois por causa de mim, né? Eu fui a primeira pessoa a declamar. E quando eu tinha um poema do Rastos, que era o Contesto, que eu escutava a minha voz de volta do microfone, eu me assustava, de tão forte que eram as coisas, assim. E era o meu poema panfletário, era aquilo carregado de política. E não sei, diziam assim que iam me prender na praça, mas não me prenderam. Está proibido de sair do quintal. Tem 7 anos. Passa as férias na casa da avó, na pequena Araquari. Ela almoçou e foi dormir. Além da cerca, estende-se o campo. Está quase calor, mas não muito. Os bambus curvam-se grandes no vento. Canta longe o sabiá. Um bem-te-vi cochila no lombo da vaca e 2 saíras brincam no engazeiro. Um moço e um menino correm alegres no gramado muito verde. É quase um sonho. Empunhada por seus risos e gritos distantes, uma pandorga branca, com o rabo feito de muitas fitas também brancas, ondeia linda sobre o bambual. O céu arde de tão azul. A avó dorme. Quando eu leio um romance e se estabelece aquele diálogo entre mim e o autor, entre o autor e mim, como é o autor que começou o negócio e eu passo a fazer parte de um mundo
E nesse mundo eu me experimento, eu me exercito. Quadrínculo é uma cidade metáfora, ela representa qualquer cidade, mas sobretudo uma cidade onde todos os valores e onde o bem e o mal estão numa terrível disputa, e onde todos os dramas sociais, socioeconômicos, políticos do Brasil estão situados. Aí veio a ligação, um picolezeiro e que protegia os palmitos. Mas como isso? Não sabia na minha cabeça como que ia linkar. Então eu tinha as primeiras ideias. O menino de rua, picolezeiro, e o protetor dos palmitos. E aí correu uma eletricidade por dentro da sala, porque a meninada ficou enlouquecida. Que a Bia tinha desaparecido dentro do ovo. E que... dentro do cercadinho. Mas aí na mente deles aquilo tinha se transformado num ovo. E a gente precisava chocar o ovo da Bia. Então daí foi toda uma criação, né? Como é que nós vamos chocar o ovo? Aí um disse, por que você não senta em cima? Sabe? Aquela galinhagem de brincadeira dentro, né? Dentro do universo infantil. E a editora de porte vai investir em você se ela acreditar no quê? Que você escreve muito bem, eles não estão nem aí se você escreve bem ou não. Às vezes se fala, não, mas Machado de Assis não é conhecido por suas crônicas. Mentira! Ele começou a ser conhecido por causa das suas crônicas, porque era isso que era publicado. O pessoal não saía à rua para comprar um livro de Machado de Assis. Eles viam nos folhetins, nas coisas ali, as crônicas dele. Então ali tem os textos do Machado de Assis, os textos do José de Alencar, os textos qual era o outro? O Rui de Barbosa. E tem um texto do Rui Barbosa que eu até tinha decorado, sabe? Ele falava no túmulo do Machado de Assis, um discurso que ele fez. Eu achava aquilo lindo, né? Era um parnasianismo puro. O padre da minha cidade uma vez não gostou quando eu escrevi o Sol dos Trópicos, que ele achou que eu estava escrevendo sobre a vida dele, né? Bem, eu não sei onde anda esse padre, né? Mas o padre do Sol dos Trópicos é um padre que está totalmente perdido, né? E tal, né? Não, é claro que não. Eu acho que nenhuma colonização é um conto de fada. No mundo inteiro. Para mostrar assim a que ponto a ditadura levava a sério as suas próprias resoluções, havia um sargento do exército encarregado de recortar todas as crônicas que eu publicava, com o pseudônimo de Charles Donanger. Entende? E eu fiquei muito contente quando soube que pelo menos a minha coleção está salva, né? Eles sabiam que era eu que escrevia, só não queriam que fosse o Carlos Adalto Vieira. Esses eu não tenho em casa, não. Eles disse, então vamos fazer o seguinte, a próxima vez que tu for lá em casa, eu vou te levar na biblioteca da casa do meu pai. Hoje eu estou conseguindo, talvez, descomplicar um pouco esse universo. Porque escrever para criança, eu sempre julgava que era muito difícil. Escrever para criança é se apropriar do repertório dessa criança, da simplicidade, de não ficar justificando muito. Tem um conto em que um personagem fotografa o coração. Ele não só fotografa, como ele corta um pedacinho e joga no cachoeiro. Mas eu acho que em alguns momentos eu sinto que me fotografei quando eu leio um texto que já fazia muito tempo que eu não lia e de repente gosto dele e ele faz comigo uma coisa que naquela época eu imaginei que ele fosse fazer com o leitor. Cavei longe, cavei fundo, ouro não tinha nem água. Tinha era força danada para te vencer ao mundo. Você acha que eu não continuo tentando vencer o mundo? Todos os dias. Eu acho que a linguagem que o pessoal usa na internet, ela é muito resumida. Tu usa muita imagem, muito audiovisual e muita coisa para expor
o que tu quer que a pessoa sinta ou veja, né? E fora que a gramática é horrível, né? Mas acredito que, assim, alguns... Dependendo do personagem que tu cria, dependendo da época que tu vai fazer esse personagem se passar, tu acaba tendo que usar esses elementos. Eu não escrevi nada que renda alguma coisa ainda, eu já tentei escrever coisas mais modernas, mas o meu estilo é mais antigo mesmo, medieval e fantástico, em mundos que não tem internet, então... Já foi-se o tempo do parnasianismo, como eu falei, né? Embora eu acho que ainda exista hoje parnasianos por aí, né? Ele não existe, então... Mas eu acho assim que o conteúdo... Não existe literatura sem a forma. Só de conteúdo não existe. Teoricamente, a escola não deveria ser responsável, ao menos responsável integral, pela educação de crianças. Mas hoje, se a escola não faz, ninguém mais faz. Os pais não fazem. Antigamente, os pais não faziam por causa da televisão. Hoje, é a televisão, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os filhos ou os próprios pais estão onde? Na internet. Então, eles não conversam mais. Então, que valores estão sendo passados para essas crianças? Antes, ela falou uma coisa. Eu baixei o vídeo de novo e ela disse, isso aqui marcou a minha vida. Tio, me queira, por favor, estou com fome. Eu cobro só 5. A mãozinha queria dizer R$5. A Dunia não foi mexida, a Dunia ficou na essência dela. Essa história de dizer que modifica, melhora, mas não perde o teu elan, a tua essência. Eu continuo sendo a Dunia danada. É, afinal de contas, a imaginação que toca o mundo. Nós temos que aprender essa nova linguagem que a molecada está lendo. A gente não pode fossilizar. Eu acredito muito na vez e na voz, né? O que vem depois disso são ferramentas. Mas o livro é imprescindível. A ideia é continuar escrevendo. Até o fim da vida. Eu não vou dizer que ele é bom, que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo. Para mim, eles são bons, mas muito aquém do que aquilo que eu queria que fosse. Eu ainda não sou a historiadora que eu queria ser. Eu sou um jardineiro. Porque se eu não fosse desenhista, eu queria ser jardineiro. E o jardineiro tem esse símbolo, né? De você plantar, de cada dia lá olhar o jardim, surgir uma surpresa. Então, talvez ser um jardineiro, assim. Vamos continuar fazendo literatura por muito tempo.